Hoje nós vamos falar de comunicação. Tá? Olá! Tudo bem, querida? Como é que você tá? Como eu digo sempre, né? Vivendo um dia após o outro com uma noite no meio. É isso. Exatamente. Você tá aí, Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la pessoalmente, né? Porque a gente só falava por mensagem. Fizemos coisas juntas, mas a gente nunca se falou assim, né, Ana? Verdade. Muito feliz com a sua presença. Normalmente vai ser um papo leve, que aqui as coisas precisam ser leves, porque a vida já tem bastante desafios, né? Suficiente, né? Então, queria que você contasse primeiro um pouco sobre você, né, da sua carreira, como é que você chegou na área de comunicação, e depois a gente vai falar. Eu acredito que a comunicação é um dos caminhos mais curtos para a gente trabalhar a questão da diversidade e inclusão, né, porque através da comunicação, e ela acontece de várias maneiras, a gente consegue transformar ou reprogramar os nossos pré-conceitos em relação a muitas coisas. Então, conta um pouquinho do seu histórico e as coisas vão acontecendo. Te falo rapidamente. Bom, primeira coisa, meu nome é Cris Canavero. Para quem não está me vendo, eu já vou me apresentar dessa forma, porque às vezes as pessoas estão escutando, mas não conseguem ver. Então, meu nome é Cris Canavero, eu estou usando um óculos enorme no meu rosto quadrado. Eu sou uma mulher branca, cis, hétero. Sou mãe da Nina e do Enzo. A Nina tem 7 anos e o Enzo fez 15. Sou casada com o Emerson. Tenho uma carreira um pouco diferente da tradicional para a formação que eu tenho. Então, sou engenheira química de formação. Mas eu nunca atuei como engenheira química. Até porque eu não sou uma pessoa muito das exatas, eu me aproximo mais das humanas. Tenho uma jornada em grandes corporações, trabalhando em multinacionais. E esse ano eu saí e estou dando um tempo, passei um tempo aí sabático, uns 2 meses. E na minha carreira eu sempre trabalhei com projetos, com sustentabilidade, impacto social, sempre envolvida nas questões da diversidade. E meus últimos 5 anos eu passei liderando uma área de comunicação mais voltada para a área de comunicação de marketing. E como trabalhando diretamente, indiretamente, mais de 10 anos trabalhando com comunicação. E é uma disciplina, uma ciência pela qual me apaixonei, Ana. Eu entendo o poder que a comunicação tem, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Então, assim, a responsabilidade da comunicação, seja ela de uma área de comunicação como uma função, ou a nossa como pessoas que nos comunicamos, a gente tem uma responsabilidade imensa com o que a gente fala, a maneira como a gente reproduz as coisas, porque o impacto, dependendo, às vezes a gente acha que fala uma coisa até pensando bem, mas não, o impacto é outro no quem está do outro lado. Então, assim, a comunicação entrou na minha vida dessa forma, eu amo a área, tanto que você foi uma das pessoas que ajudou a gente a fundar o Conversas com Significado, porque eu queria criar um espaço onde as pessoas pudessem trazer temas relevantes para a sociedade, que tivessem um impacto positivo nas pessoas, que estivessem ali escutando os conteúdos, mas principalmente trazendo pessoas onde a gente acredita na verdade do que elas têm para passar. Então, Conversas, e a Ana tá aí, você participou do nosso primeira ação, né, em julho, falando de diversidade de uma maneira super autêntica, e é isso que eu tenho buscado nas pessoas e que eu busco em mim todos os dias, porque a comunicação também é algo que se desenvolve todos, é algo que a gente tem que trabalhar sempre. Então, assim, fazendo uma longa história curta, essa sou eu. Ah, maravilha. Primeiro, obrigado por você trazer essa história e principalmente essa questão dessa mudança de rumo, né? Porque muitas vezes nós começamos uma carreira, é ensinado pra gente isso, né? Nós começamos uma carreira e essa carreira parece que tem que ser pro resto da vida. Nossa, então, se eu sou da tecnologia, eu tenho que morrer na tecnologia. Eu não posso fazer mais nada além disso. E quando a gente observa o ser humano, o crescimento dele acontece quando ele se permite passar por outros caminhos. Exatamente. Então, eu já fui funcionária pública, eu trabalhei de telemarketing, eu fiz 500 milhões de coisas, sou da área da tecnologia. Hoje, a gente acaba, por essa realidade, nos tornando uma influência. Então, quando eu pensei na questão da comunicação, é nesse sentido da gente trazer o quanto
primeiro, nós somos responsáveis por ela. Segundo, que é um caminho sem volta, né? Porque muitas vezes, quando você toma um partido de algo, quando você se posiciona, você está posicionando a vida. E quando a gente fala de comunicação, a gente ouve muito, né? Eu não sou responsável pelo que o outro sente, está muito enganado. Porque no final, quando você se comunica, você está querendo passar a mensagem para alguém. Exatamente. Então, as minhas mensagens, apesar dos desafios do dia a dia, eu sempre me organizo para ser positiva, porque o mundo já está passando por muitos desafios. Como é que você percebe que os empreendedores que estão nos assistindo, por exemplo, pode, mesmo não tendo grande conhecimento sobre a área, criar uma comunicação consistente, né? Consistente e muito mais que isso, que é o que a gente trouxe no texto, genuína. Genuína. Então, a primeira coisa que eu acho para as pessoas que estão empreendendo ou as pessoas que estão trabalhando no mercado como empregados ou lideranças, para mim, o primeiro ponto da comunicação é entender qual que é o propósito. Porque a partir do propósito, você desenha a narrativa que você quer ter, você desenha a forma como você quer traduzir aquilo que você quer passar para as pessoas ou para a sua audiência, como a gente fala, né? E tentar mostrar da maneira mais transparente possível que você quer que seja dito. Porque, às vezes, tem muitas armadilhas. Por exemplo, quando a gente pensa demais numa comunicação e começa a trabalhar demais e repensa, depois de um tempo, você não lembra mais nem qual foi o início, qual foi o propósito lá atrás. E a comunicação, ela passou por tantos filtros, tantas coisas, que ela fica artificial. Então, assim, para mim também a comunicação genuína é aquela que conecta o coração à mente. Então, você entende o seu propósito, tem uma conexão racional, tem uma conexão com o coração, que é a conexão emocional, ela vai ser genuína. Porque eu também acho que o filtro do coração é uma coisa ótima para entender aquilo que você quer se conectar com os outros. E ela é eficaz do ponto de vista da maneira como você está posicionando o que você quer falar, porque às vezes a gente também comunica demais e não comunica nada, que é uma outra armadilha aí da comunicação. A gente quer falar tanto e não fala nada. Então, assim, objetividade é um outro ponto que eu acho muito importante. E vale as 3 regrinhas aí do filtro de Sócrates. Primeiro, é verdadeiro? Primeiro filtro, é verdade o que eu quero falar? Segundo, tem bondade, tem generosidade naquilo que eu quero falar? E o último filtro tem utilidade? Vai ser útil? Então, assim, independente do propósito, se passar por esses 3 filtros, você pode continuar pensando naquilo que vai ser falado. Para mim, o aprendizado da comunicação, Ana, começa não falando, mas escutando. Então, assim, uma pessoa que é um bom comunicador, ele escuta mais do que ele fala. Até o Antônio, nosso amigo aí do CVV, que fez o Conversa semana passada, ele falou uma coisa que para mim foi muito interessante. Ele falou assim, no mundo onde todo mundo fala ao tempo todo de tudo, tem muitos cursos de oratória, cursos para falar bem, mas não existem cursos de escutatória. A conexão e o entendimento de como se comunicar começa pelo escutar, antes de tudo. Então, assim, a gente também está vivendo num momento onde todo mundo tem opinião sobre tudo. Mas o quanto você escutou das opiniões, o quanto a gente entendeu o outro lado, o quanto a gente analisou para depois começar a sair falando por aí as coisas. Então, a gente está vivendo num momento, e ainda mais agora na pandemia, que todo mundo tem necessidade de falar sobre tudo. Mas quantas pessoas estão parando esse tempo para escutar mais, se esvaziar de velhos hábitos, de preconceitos, de premissas erradas para poder se encher com outros conhecimentos relacionados à comunicação e aí sim ser uma pessoa que faça uma comunicação que tenha sentido, que faça sentido e tenha significado com o outro, sabe? Tem uma coisa que essa questão a tecnologia trouxe um poder, né? Que eu acredito que é muito, que nem ontem numa entrevista para um canal internacional, a pessoa falou para mim que a tecnologia é ruim, né? Que a tecnologia tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E para mim a tecnologia ela é magnífica. Ela é magnífica. O desafio é quem está monitorando e pilotando essa tecnologia.
né? Porque a tecnologia está disponível. Como é que você vai usar ela? Aí é responsabilidade sua. Exato. E quando você vem e traz essa questão de que todas as pessoas querem falar, todos querem ter voz, e a tecnologia deu esse poder de todos nós termos voz, é lógico que entre aspas, né? Mas a gente percebe o quanto o mercado também está começando a separar o joio do trigo. Porque todo mundo fala, todo mundo sabe de tudo. Agora, se você pergunta o embasamento sobre aquela informação, a maioria das pessoas não sabem. Elas só replicam o que elas ouvem, o que elas entendem e a forma que elas acham que tem que ser, mas sem embasamento. Então, eu acredito também que um dos caminhos para uma comunicação efetiva é você embasar. Né? Não é só você falar porque eu ouvi alguém falar e estava aqui discutindo com a Cláudia o que eu achava que tinha que ser. E a gente tem que falar de achismo, né? A gente está num caminho de achar demais. Então, todo mundo hoje é especialista em diversidade, em inclusão, em comunicação, em fazer 1 milhão. Mas aquela história, e os resultados? Pois é. Eu sou matemática, eu gosto de resultados. Né? Embora eu trabalhe com pessoas, eu gosto de resultado. Então, quando eu olho a tecnologia, e isso, principalmente para a população preta, para a população LGBTQI, para a mulher, ela é um profícuo caminho para as coisas grandiosas. A questão é que coisas grandiosas eu estou a fim de fazer com essas informações. Né? Porque eu hoje, com 40 anos, hoje eu quero ser feliz a ter razão. Então, dificilmente arranjo confusão. Aliás, eu nunca fui muito de arranjar confusão, sempre fui do deixa disso. Mas eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que sou uma pessoa muito pautada nos meus valores, e eles são meus, e dificilmente alguém consegue fazer com que eu mude de ideia. Não porque eu não estou aberto a novas possibilidades. É que eu acredito tanto nas coisas que eu faço que eu vou seguir esse caminho. Caso eu não consiga, eu tenha que fazer outra rota, aí é diferente. Então, uma coisa que você traz, essa questão do escutar, ela está muito ligada, e aí eu gostaria de saber seu ponto de vista disso, com o ego, né? O quanto você está afim de deixar o seu ego, não deixar o ego porque ele é necessário, que é o que nos ajuda, nos move, mas realmente fazer essa conexão com o coração, em vez de permitir que o ego faça com que a gente se entre em todas as brigas da internet. E quando você fala do ego, você levantou um ponto bom, porque as pessoas, assim, quando falam o ego, numa determinada proporção, faz com que as pessoas falem para si mesmas. Embora estejam achando que estão falando com o próximo, elas estão falando com elas, né? E aí fica aquela conversa que o outro percebe, que não está sendo escutado, que não está tendo uma conexão, porque na verdade a pessoa está falando coisas ali dentro que estão rodando dentro das cabeças dela, sem um entendimento que existe uma outra pessoa ali da frente. E tem muito isso, as pessoas quando têm determinados pontos, porque a conversa e o diálogo e a comunicação é uma troca, para mim, é uma troca. Mesmo que eu tenha os meus, eu tenho que respeitar os pontos dos outros, e a gente estabelece ali. Falando para si, você não consegue estabelecer. E aí fica monólogo, né? Não é uma comunicação de 2 vezes, vira um monólogo. E o ego, dependendo de como... até a minha amiga Daniela aqui falou, são os chamados monólogos de 2. Monólogos de 2. Amei, Dani, é isso mesmo. A pessoa fica falando sozinha. E aí, sabe o que acontece? O outro, tamanha desconexão que a outra pessoa se desliga, e quando você vê, ela já tá com cara de quem tá fazendo, pensando nas contas que vai pagar, e não sei o quê, mas tá ali só de corpo presente, porque já foi. A conversa e a conexão já foi. E comunicação é sobre conexão, antes de tudo. A gente usa, você trouxe a questão virtual, digital, independente da plataforma, se é uma conversa, como um diálogo, uma comunicação como a gente está tendo aqui, mas pode ser algo mais virtual ou presencial, independente de tudo, é uma conexão. Então, assim, para mim a conversa é o meio e a conexão é o fim, Ana, nisso. E se a gente não entende que ela é um meio, a conexão não vai ser o fim, porque você não vai chegar lá no final, né? E isso tudo é um aprendizado realmente. Então, as pessoas, como as crianças, que nós nascemos sem saber se comunicar, mas a gente vai aprendendo ao longo da vida, e num determinado momento as pessoas acham que já aprenderam, mas não.
tem muito que se aprender com relação à comunicação, porque a comunicação, ela passa pelo genuíno interesse pela pessoa. Então, passa pelo estudo das questões comportamentais, passa pelo caminho das questões culturais, das crenças. Então, tem uma série de nuances que permeiam a questão da comunicação que precisam ser levadas em conta, que tem diferenças. Então, por exemplo, as questões culturais estabelecem que se você quer comunicar para uma outra cultura, você precisa minimamente estudar para essa cultura pela qual você está querendo criar uma comunicação. Então, é um exercício. Eu coloco que a comunicação é um exercício que precisa ser desenhado e pensado todos os dias. E a gente percebe quando a gente está errando na comunicação, errando na mão. Porque acende algo dentro da gente. Aí é o ponto da gente entender se a gente quer realmente aprender com aquilo ou seguir naquele movimento errado, entendeu? E aí que vem as brigas, vem os conflitos, vem tudo. Eu sou da sua mesma tribo, que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Embora às vezes tem certos conflitos que a gente não pode colocar um pé para trás porque realmente a gente precisa estar dentro, mas assim, o conflito ele é desgastante, então se puder ser evitado, melhor. Mas a comunicação mal feita, ela é um gerador de conflitos, muitas vezes. O Carbonelli está falando, acho que comunicação é empatia também. Eu adoro conflitos, né? No sentido de ajudar a gente a ir para o próximo nível, né? Isso. No sentido da gente discutir, falar e criar novas alternativas. A questão que nós, principalmente do nosso lado ocidental, a gente tem essa visão de que o conflito é sempre uma briga. Que a gente precisa brigar, que a gente precisa discutir, que a gente precisa defender o nosso ponto de vista, né? Então, a gente acaba se perdendo nesse processo de entendimento do que é essa comunicação. Que você trouxe bem. É a conexão. E você se conecta de qualquer forma. Você se conecta pelo sorriso, você se conecta pelo olhar, você se conecta pela roupa que você veste. Então, quer dizer, muita gente está falando uma coisa e está querendo dizer outra. Eu estou falando para você, né, sim, e dizendo com o corpo não. Então, quer dizer, quando a gente pensa em comunicação, e eu sempre gosto muito de falar desse tema, afinal, eu sou uma comunicadora e acho que todos nós somos um comunicador dentro das nossas realidades, mas é trazer para reflexão mesmo o quanto vale a pena eu me embrenhar ou entrar em certas brigas que a gente sabe que não vai ter fim. Exato. Porque não quer resolver, quer ego, né? Deixa eu ver, a Dani perguntou aqui. Como comunicar numa época em que o span de atenção de muitos é de apenas alguns minutos? Perfeito, né? A provocação da Dani aí que tá. A gente está vivendo um momento que eu falei, todo mundo quer se comunicar. E aí eu concordo com você que todo mundo quer falar sobre tudo, mas na hora que a gente vai ver a base, falta embasamento, falta consistência, falta conhecimento. Então eu acho que nesse span que a gente está, onde por exemplo, se a gente pegar o número de lives que agora está tendo, é muita coisa. E a gente não tem condições de absorver tudo que está vindo. Então, eu acho que, primeiro, minimamente atentar para quem está sendo o interlocutor do outro lado, que está colocando o assunto. Então, por exemplo, às vezes, quando as pessoas me procuram para conversar sobre determinados temas, eu dou uma olhada antes para ver o histórico dessa pessoa, para entender o que ela vai me trazer de valor naquela comunicação, porque às vezes é comunicação superficial. E a gente está num momento, assim, pelo menos eu estou vivendo isso, de valorizar cada vez mais meu tempo, Ana. Porque se tem algo, a gente não valoriza, mas na hora que você coloca na conta do custo como matemática que o valor que o tempo tem para as nossas vidas, ele é imenso. Hoje, se perguntasse para mim quanto você pagaria para ter mais alguns minutos com a sua filha bebezinha no seu colo? Eu não sei, eu pagaria muito, entendeu? Para um negócio desse, que é o tempo, aquele tempo, a vivência, a experiência. Então, desperdiçar nosso tempo com comunicações superficiais, a gente vê que as pessoas, as opiniões são rasas, os posicionamentos são rasos,
eu tô evitando. Então, assim, 2 segundos, 3 segundos ali do que eu tô vendo, dentro daquele contexto, do que eu tô me comunicando, falando, se eu acho que não tem consistência, eu já saio para salvar meu tempo para algo que tem mais relevância para minha vida no momento, entendeu? Eu tô fazendo tô terminando agora, me atrasei nos últimos módulos, mas eu tô fazendo um curso de bem-estar que é baseado na psicologia positiva. E se eu pudesse, eu teria feito esse curso 10 anos atrás, 20 anos atrás. Mas tudo bem, sempre há tempo, né? Para fazer as coisas boas. E eu tenho aprendido muito, assim, das coisas que fazem com que a gente roube a alegria por bobagem e as coisas que realmente fazem sentido. E a comunicação faz parte disso, porque a gente acorda se comunicando e vai dormir se comunicando. A gente se comunica todo o tempo. Ter um olhar um pouco mais criterioso na nossa comunicação, e é o que você falou, não importa se é no celular, no WhatsApp, no computador, no e-mail, no telefonema, mas assim, a gente ser mais criterioso para a gente realmente trazer conexões e comunicações com significado para a nossa vida. Senão a gente está gastando energia, tempo à toa. E aí uma coisa que eu sempre falo, né, que eu acredito também que ajuda nesse processo é a questão do questionar, né? Eu digo sempre, e é uma coisa que para mim faz sentido a todo momento, a gente ter um objetivo claro e definido na vida, né? Quando você resolveu mudar a sua área ou resolveu que já não valia mais aquele caminho, é porque você se questionou. E esse momento da pandemia, ele está trazendo para a gente esse crescimento espiritual no sentido do que realmente vale a pena. Né? Será que vale mais a pena eu me matar para comprar um carro do ano ou vale mais a pena eu continuar com o meu mediano e ficar mais tempo com meu filho? Vale a pena eu passar 2 horas na condução, ir e voltando, ou vale mais a pena eu trabalhar de casa e ter que me virar em casa com a minha família, mas ver os meus filhos crescerem? Então, a nossa forma de se comunicar também, ela mudou. Né? E aí, são perguntas que eu acredito que a gente vai ter que se fazer sempre. Então, não dá mais para a gente andar com a manada. Todo mundo vai, a gente vai também. A comunicação, ela passa por esse processo do entendimento de como eu me comunico. Exato. Então, por exemplo, eu tinha um desafio com a comunicação, porque eu sou extremamente irreverente, muito mais que isso. Eu tiro barato de tudo. Tudo. Se deixar, eu tiro barato de tudo. E aí, quer dizer, eu como comunicadora, que sou da área de tecnologia, que trabalho com diversidade e inclusão, e muitas vezes falo para líder, eu tive que reorganizar a minha forma de me comunicar. Então, assim, essas adequações, né? Como é que você percebe, ou qual dica que você dá para que a gente entenda essas coisas sutis, né? Porque é de mim. Isso não quer dizer que eu não posso utilizar, mas quer dizer que eu vou ter que utilizar em alguns momentos, não a todo momento, né? Exato. Essa questão que você colocou, às vezes, fazer essas mudanças de carreira, ainda mais agora na pandemia que a gente está repensando muitas coisas. Para mim, eu estou vivendo um momento muito especial que eu também estou me revisitando. E eu acho que esse momento de você dar uma parada, porque senão, sabe o que acontece? A vida vai virando e você vai levando, entendeu? No dia a dia ali. Ter um momento para você dar uma parada, ele é fundamental, porque às vezes tem muitas coisas que estão aqui esperando aquela janela de oportunidade para serem trabalhadas, que dependendo, você só vai enxergar isso lá na frente ou muito mais tarde. Então, eu tô vivendo isso muito agora, embora como pessoa, investindo um pouco mais em mim, no meu crescimento como pessoa. Então, estou buscando, lendo livros que eu queria ler há muito tempo, eu não estava conseguindo, fazendo cursos e fazendo um monte de coisa, e percebendo que existem outros mundos fora daquela bolha que a gente se enfia e fica ali durante muito tempo. Então, assim, esse tempo que eu tô tomando tá me ajudando demais para isso. E quando você fala de carreira, tem uma coisa que eu acho que é tão legal, que eu vi também, eu li num livro, escritor, e o Joseph Tepperman, ele escreveu um livro chamado Anticarreira. O que é uma anticarreira, né? E ele coloca várias provocações sobre a questão da carreira, né? E em um dado momento ele faz uma colocação no livro que eu achei muito interessante, Ana, que é assim: trabalho é diferente de emprego, é bem diferente. Se a gente consegue unir trabalho, que é o propósito, aquilo que te move, com emprego, ótimo. Mas não necessariamente. Às vezes você pode ter um trabalho e ter emprego, ou emprego e vários trabalhos.
Porque trabalho é aquilo que você dedica o seu melhor. É aquilo que você põe, onde a sua energia vibra quando você está fazendo. Então, eu aprendi que muitas vezes o trabalho, por exemplo, não precisa ser remunerado. Emprego é diferente. Trabalho voluntário, né? Emprego tem uma relação ali, né, com a questão financeira, mas o trabalho não necessariamente precisa ser algo remunerado. E cada vez mais a gente precisa entender o que é o trabalho da vida para você trazer o emprego para dentro daqui e você ser completo, você ter as suas... tá na sua plenitude do seu potencial. Porque quando a gente descola aquilo que a gente gostaria de fazer como um trabalho, que é se empenhar e colocar do emprego, é aquela coisa de você trabalhar só pensando no dia 30 que vai receber aquele salário, que vai coisa, entendeu? E então, no dia 10 tá chateado porque não tem mais grana. Porque já foi tudo. É isso. E a comunicação, e aí a gente está falando da comunicação para fora, mas isso tudo é a comunicação para dentro, de você com você mesmo. Então, eu vou trazer uma outra provocação, quantas vezes a gente parou para se autocomunicar? Vamos falar, ter uma conversa consigo mesmo, porque às vezes a gente busca as respostas e se comunica e se conecta lá fora, mas quantas vezes a gente se escutou, a gente se conversou, a gente se respeitou dentro daqueles momentos. Então, assim, da mesma forma que eu coloco a provocação que tem curso de oratória, mas falta escutatória, também falta essas conversas com a gente mesmo, sabe? E esses momentos são maravilhosos, quando a gente se permite. Eu fiz eu faço vídeo 2 vezes por semana, né? E um desses vídeos eu trouxe essa questão das conquistas, né? Neste momento, Cris, você conquistou uma situação, que é poder vivenciar os seus filhos e o crescimento deles, né? De poder repensar a vida. Mas quantas vezes a gente conquista objetivos, conquista grandes metas, mas a gente não se dá o prazer de desfrutar aquele momento. E isso é como a comunicação. Né? A comunicação ela só é legal quando você consegue desfrutar dessa comunicação. Onde você tem o ganha-ganha, que foi até o que foi dito aí. Porque é isso, mas assim, quando a gente fala de se comunicar com a gente, se comunicar com o nosso dia a dia, o que a gente pensa, passa por esses momentos, né? A gente está tão preocupado em acumular que a gente perde a oportunidade de estar presente, né? Porque a comunicação é estar presente. Porque aí você está conversando com o outro está ouvindo, só balançando a cabeça para não dizer que não está lá, mas se você perguntar, o outro não vai saber. E aí, esses dias eu fui fazer um trabalho no Google, né? Uma mentoria coletiva. Aí a menina pegou e falou assim: Ana Célia, é inacreditável a quantidade de palavras que você fala por segundo. Aí eu falei para ela, para você ver, essa foi uma das formas que eu consegui desenvolver para manter a atenção das pessoas. Porque é isso, você vai falando, chega um momento que entra no automático, porque assim, é tanta informação que a pessoa fala, meu Deus, e aí deixa a porteira aberta e as coisas entram, né? Isso é desenvolvimento humano. Então, o quanto a gente está disposto a se permitir a sair dos status quo que até agora foi nos dado, né? Então, quando a gente fala a gente vai falar um pouco agora sobre diversidade e inclusão. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de um novo olhar sobre nós. Né? A gente não está falando de um novo olhar sobre o outro. É um novo olhar sobre nós, como nós pensamos, como nós agimos, o quanto nós somos preconceituosos ou racistas no meio do processo, qual é a linguagem que eu utilizo, como é que eu utilizo essa linguagem, para quem eu utilizo. Então, até ontem, você podia fazer piadinha com mulher, você podia fazer piadinha com homossexual, você podia fazer piadinha com preto. Hoje você já não pode mais. Mas agora também não pode mais nada. Então, quer dizer, a gente tem um desafio desse equilíbrio na comunicação, né? Porque a gente sai do 8 para o 80 e a gente tem essa dificuldade de entrar no 40, isso é se for necessário. Como é que você percebe isso neste processo de comunicação, levando em consideração essas demandas que são cada vez mais fortes? Primeiro ponto, eu acho que assim, a gente está num momento que não é mais aceitável a questão da discriminação, do preconceito e todas essas
esses entraves da nossa sociedade que a gente cultural que foram estabelecidas ao longo do tempo. E graças a Deus, esse tempo está chegando. A gente tem dívidas eternas com o passado de ter demorado tanto para poder abrir os olhos para isso. A comunicação nessa questão ela é fundamental. Para mim, ela é fundamental. Tanto na questão do conhecimento, da educação, da maneira porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sabia, mas você buscou conhecimento, buscou entender, se colocou no lugar do outro, como o Jean falou da empatia, entender o que é o lugar de fala, tem vários conhecimentos que estão aí, e aí sim, a comunicação, se você colocar, você vai achar, você encontra conteúdos excelentes para educar as pessoas. Mas antes disso, antes do conhecimento, tem que ter a vontade genuína de querer mudar e fazer a diferença. Então, eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa muito generosa que me educou e vem me educando nas questões da diversidade, a Liliane Rocha. Vou mandar um beijo para ela. A gente tem hábitos de fala, o bias, né? O famoso bias. E ela é uma amiga, porque a pessoa também, assim, às vezes, quando você tem um bias de fala, quem é amigo de verdade fala assim, isso que você falou poderia ser falado dessa forma, entendeu? Aí você faz aquela reflexão e acaba, e vira a página, entendeu? E se torna uma pessoa melhor. Então, assim, o tema da diversidade, para mim, e da inclusão, ele é fundamental, primeiro, porque ele torna as pessoas melhores. Independente de qualquer coisa, ele faz com que forme sociedade melhor. Sociedades mais justas, pessoas que tenham um real olhar para o outro. Pessoas que não é se colocar no lugar do outro, que a gente sabe que isso não existe, mas você olhar e falar assim, eu te entendo, eu sei, e as conexões se tornam melhores. Eu acho que a gente está no momento disso, tem muito aprendizado, eu acho que é uma sociedade, vamos colocar, ainda em construção, falta muito, Ana, mas falta muito para a gente chegar onde a gente precisa estar. Além de eu ter a responsabilidade comigo mesma nessa questão, de aprender todo dia, e não só aprender, de ser uma pessoa que levanta, que fala, se eu pego uma coisa errada, eu já pontuo na hora, tento, através das minhas ações, ser o exemplo para isso, mas eu também tenho responsabilidade com 2 seres que vão formar a sociedade do futuro aqui dentro da minha casa. Então, por exemplo, discuto muito temas da diversidade com meus filhos, porque eu quero que eles façam parte dessa geração justa que está vindo aí, questionadora, que não se conforma com certos comportamentos e atitudes. Mesmo piadinhas, mesmo essas coisas que para mim já não dá, não cabe, tem coisas que não cabem mais. Tenho procurado cada vez mais adquirir conhecimento, procurado me melhorar como pessoa, para que a minha comunicação, aí sim, seja genuína e seja autêntica com relação a isso. Porque, Ana, você é uma pessoa que trabalha muito tempo no tema da diversidade, uma pessoa que briga e que luta todo dia por isso. Você sabe quando a comunicação relacionada à diversidade, ela tá ali, né? Superficial. E na hora que você chega... E a gente entende, né? Às vezes, eu me organizo para ser um pouco mais complacente, mas a gente entende que são 500 anos de muitos desafios e muitas lutas, né? Mas muito mais que isso, existe um reconhecimento que eu acredito que você fez no meio da caminhada, que é entender, primeiro, que você não sabe do assunto, segundo, que você vai ter que aprender, e terceiro, que você tem práticas racistas sim, e você vai ter que ajustar isso, mas você só vai ajustar se você souber. Então, a gente tem um desafio no nosso país que é muito, muito forte, que é a negação dessa história. É a negação do negro, é a negação da mulher. Então, há um tempo atrás, eu fiz uma palestra que eu trouxe vários números. Né? Números de mortes de mulheres, de mortes de pretos, de mortes LGBTQI. Isso demonstra o quanto a sociedade brasileira odeia tudo que é diferente. Tudo que não é homem, hétero e branco. A sociedade odeia. Né? E a gente, de alguma forma, replica isso. Por mais que a gente quer dar um de inocente, não, eu não faço isso, mas o fato de você não permitir que a sua filha sente com a perna aberta, por exemplo, que ela brinca com um joguinho de menino em vez de jogar com um joguinho com uma bonequinha, você, no decorrer da vida, você vai replicando esses vieses.
E é o que eu digo, é uma ilusão dizer que um dia vai acabar os viés. Não tem como. Na nossa constituição, enquanto ser humano, isso é necessário para que a gente possa fazer até melhores escolhas. Ou piores, né? Porque tudo é uma janela. E sabe uma quando coisa que eu me fala peguei? Eu vou te dar um exemplo disso. Por isso que eu falo, a gente está numa construção. Todo mundo que foi criado nessa cultura, nessa sociedade, tem. Não tem como. Mas a gente tem que tomar conhecimento dos hábitos, das formas, dos pensamentos, para poder se tornar uma pessoa melhor. Vou dar um exemplo, mas que para mim faz todo sentido. Algum tempo atrás, eu vou dizer um ano mais ou menos atrás, eu me peguei um dia pensando em casa, olha isso. Eu tenho um menino e uma menina em casa, né? O Enzo e a Nina. E eu me peguei me avaliando como eu era mais dura com a Nina na questão da arrumação do quarto dela do que com o Enzo. Então, por exemplo, eu chegava no quarto dela e falava, Nina, mas que... Claro, até hoje, tem que manter arrumado, mas assim, a dose da coisa. Então, eu era mais, como se diz, complacente com o Enzo na questão dele deixar aquelas coisas bagunçadas dele, mas quando eu entrava na Nina, eu já... E aí eu me peguei, eu até estava conversando com o pessoal que trabalha comigo, eu falei assim, gente, olha como é uma coisa inconsciente. Mas ainda bem que por algum momento eu tive uma reflexão e eu falei, não, ou eu cobro dos dois no pé de igualdade, ou eu não cobro de nenhum, porque não importa, são dois seres humanos iguais, entendeu? Como mãe. E foi uma reflexão dura para mim, porque eu amo os dois, entendeu? São meus filhos, mas tinha um tratamento ali um pouco diferenciado. E aí eu já, pá, na hora, eu falei, agora é igual. Mas porque eu tive essa reflexão. E é claro, se eu falar isso pro Enzo, ele fala assim, não, mas imagina, você sempre pegou no pé igual. Mas tinha uma dose um pouco ali de tolerância maior, sabe? Esse é um exemplo. Sim. E isso é muito. E a gente é muito complacente com meninos. Né? Um outro exemplo é eu tenho uma sobrinha de 14 anos e um sobrinho que fez 8 agora. E essa menina toda hora estava servindo esse menino. Toda hora. E aí eu perguntei para a mãe dela, eu falei, eu não tô entendendo. Por que toda hora a Catherine tem que... Ai, porque ele é isso, tira porque não, vamos parar. Ele é responsável, ele sabe o que ele faz, ele está sendo criado para ser autônomo e também para ajudar dentro de casa. Então, vamos parar com essa história de... Porque você servir de vez em quando, ok, mas um carinha ser bebê pro resto da vida não rola. Não pode. Então, essas ações, por isso que eu falo que é muito legal apontar o outro, é muito legal falar que o outro é racista, falar que o outro é preconceituoso, falar que o outro é homofóbico, mas o quanto disso está em nós, que é o que eu falo. Todas as pessoas, mas eu não ligo. Mas será que se você tiver alguém na família que é LGBTQI, que é trans, você vai aceitar? É isso. As pessoas falam muito da questão, né? Porque tem muito casamento interracial. Mentira! Só 16% da população se casam com pessoas diferentes. Porque a gente está tão habituado a seguir aquela rotina, tem que ser daquela forma, e a gente não quer ter trabalho, porque é isso. O diferente, o diverso, o que eu não conheço, vai me trazer um desconforto. Mas aí eu quero viver só na vida mansa, não quero ter esse trabalho de refletir e dizer, putz, eu estou prejudicando a minha filha, eu estou prejudicando meu filho. Né? Vocês vivem nos meios que não permite essa conexão, estar junto, entendeu? E aí todo mundo vai casando com os iguais, as coisas vão ficando iguais, segue, entendeu? Também tem essa questão dos lugares que você frequenta, da onde você vai. Tem toda uma relação com o convívio. Então, e isso tudo a gente precisa mover, porque a gente ainda vive uma sociedade muito separada. Eu aprendi com você, por exemplo, eu achei ótimo quando você falou assim, no vídeo que você fez lá para o Conversa, você falou assim, você já fez o teste do pescoço? Eu amo isso. Onde eu vou, eu falo. Porque as pessoas não se dão ao trabalho de olhar para o lado e ver que tá errado, que não é normal. Então, assim, embora... E isso é um exercício. É como um acender da consciência. Então, por exemplo, onde eu vou agora, eu não tinha isso. Eu simplesmente ia nos lugares. Tá? Agora eu observo, entendeu? Eu viro para ver como que está ao meu redor. Pergunto para meus filhos, quantos negros tem na sua sala? Não tem nenhum. E agora eu estou indignada, esperando já voltar à reunião dos pais para
fazer os comentários lá necessários, né? É isso, entendeu? Mas é isso. Se a gente não. E quando eu falo nas empresas, e quando eu falo de diversidade, é lindo falar da empresa, é maravilhoso. Mas se você não for capaz de fazer isso no seu dia a dia, você não vai ser capaz de fazer isso na empresa. Porque as pessoas falam para mim, ah, mas eu não consigo trazer preto. Eu falei, mas com quanto preto você se relaciona, minha amiga? Ah, eu não consigo trazer mulher. Com quantas mulheres você se relaciona? Ah, eu não consigo trazer LGBTQI. Qual que é a sua lista de amigos? Porque é isso. Você só é capaz de quebrar um preconceito, reprogramar a sua forma de ver o mundo se você se relacionar com as pessoas. Exato. Se você se relacionar com as mesmas pessoas, você vai ter os mesmos resultados. Então é a mesma coisa dos seus filhos. Né? Legal, eles têm uma informação, eles têm uma mãe ativista que está lá, que está mostrando, mas se ele não se relacionar, ele vai repetir a mesma coisa que você repetiu até ontem. E continua repetindo. E eu vou falar para você, aí é onde mora uma das maiores barreiras que a gente tem. Uma coisa é você buscar o conhecimento, tudo. Outra coisa é você inserir isso na sua vida, todos os dias. Então, é um exercício que você tem que fazer. E quando você começa a fazer esse exercício, começa a dar aquela pisca, aquela coisa, entendeu? E aí a gente fica insuportável. A gente fica. Mas você vê racismo em tudo. Você vê discriminação e preconceito em tudo. Não é? É uma indignação só, entendeu? Uma indignação. Porque você fala assim, não é possível, entendeu? Que a gente ainda está discutindo isso. Nessa altura do campeonato que a gente já tem esse tipo de conversa, entendeu? Sobre pessoas que, no final, quando a gente volta, são pessoas no final do dia, entendeu? Não é receita de empresa, não é... A gente está falando de pessoas. Quando eu tô nesses processos, as pessoas perguntam, mas como é que eu posso ser melhor? Eu falo assim, então, trata um ser humano como outro ser humano. Como é que você gosta de ser tratado? Se você me tratar da mesma forma que você gosta de ser tratado, dificilmente você vai fazer água. Mas, normalmente, você olha e fala, não, eu preciso tratar diferente, porque tem as questões do bairro, mas tem questão, que é uma coisa que eu discuto muito, que é a minha autorresponsabilidade em querer fazer essa mudança. Porque não é simples. Não é simples. Não é simples você pegar e olhar e ver que só tem você de mulher na sua área. Não é simples você ter que educar os seus filhos para que eles sejam mais inclusivos num ambiente onde só tem pessoas parecidas com eles. Não é simples você chegar num lugar, os lugares que você frequenta são sempre as mesmas pessoas, da mesma forma. Chega um momento que você fala, eu não vou mais olhar para isso. Deixa, eu não tenho como eu mudar. E aí que tem como você mudar, porque foi aí que você teve o start, né? Exato. Então, hoje, por mais que a gente fale, é lindo falar de diversidade, é lindo falar de tudo que a gente está fazendo, mas se a gente não conseguir entender e conectar que a consciência é que vai liberar a gente para ser melhor, as coisas não acontecem, porque a gente está falando de comportamentos e hábitos que estão intrínsecos na gente há 500 anos. Exato, exato. Então, é importante falar da diversidade, eu adoro falar da diversidade, mas eu sempre falo de comportamentos, porque no final é isso, é disso que a gente está falando, né? No final, eu estou falando de hábitos, que antes você não olhava, via seus filhos com todos os iguais, achava interessante, achava lindo, onde você fala, que merda, como é que eu vou arranjar preto, como é que eu vou arranjar mulher que não se relacionar, como é que eu vou arranjar gay? Por quê? Porque não tem, é um ambiente tão classista que você tem dificuldade até de trazer mesmo pessoas que têm as mesmas aquisições financeiras para dentro. Porque essa pessoa não se sente pertencente, então ela nem entra. É o que o Theo fala, o Theo Vanderloo. Não é a desigualdade social que criou o racismo, é o racismo que criou a desigualdade social. É ao contrário o pensamento nisso. E a gente não vai resolver a desigualdade social se a gente não resolver o racismo, Ana. Não tem como, porque essas diferenças todas que a gente está falando, estruturais todas, e que hoje culmina na desigualdade social, ela tem como a sua fundação, o seu colchão, o racismo de 500 anos, de uma sociedade que ela foi estruturada para o que a gente está vendo hoje, entendeu? Então, tudo que a gente vê ao nosso redor foi construído com base no racismo e na desigualdade social. Para vencer isso, a gente precisa repaginar essa sociedade que a gente vive completamente. Porque a gente não vai endereçar desigualdade social de novo, se não endereçar racismo. Estão interconectados. E aí, os meios não se conectam também. Porque continuam isso. A gente pode falar de diversidade e inclusão quanto quiser.
Mas se a gente não endereçar isso... Então, vou dar um exemplo. Você trabalha muito com isso nas empresas e eu estou falando como pessoa, porque eu nunca... Como eu posso falar? Eu nunca entrei para dar palestra, entendeu? Nem para falar, nem para fazer consultoria, mas como uma pessoa que trabalhou nas empresas. Quando se falava assim, mas a gente precisa aumentar, sei lá, o número de negros e negras, eu falava assim, você tem que investir. Sabe por quê? Porque se você continuar buscando onde a gente sempre buscou, não vai achar. E para isso, precisa trazer, desenvolver, investir. Aí lá na frente você pode falar de meritocracia, mas na base tem que ter um investimento. Porque senão a gente não move essa coisa estrutural que a gente sempre viveu. Vou dar um exemplo. Porque eu escutei outro dia, as empresas estão fazendo agora contratação às cegas. Você não vê. Não importa, você concorda que não importa? Aí você pega uma pessoa, X, que estudou fora, fala 1000 línguas, não sei o quê. A pessoa cegas vai dar um show, porque teve um preparo para aquilo. Aí você pega aquela pessoa que lutou, pega busão, acordou 5 horas da manhã, se matou, estudou, trabalhou durante o dia para estudar à noite. Como que essa pessoa se coloca nesses momentos, entendeu? Essa é a corrida dos privilégios, ela já começa lá atrás. E para vencer isso, então assim, não é às cegas, tem que ser às claras. Essas coisas. E eu digo mais, que eu vou entrar, tá? Porque tem soft skill que eu tenho que muitos não têm. Agora, o quanto eu vou conseguir ficar lá dentro? Esse é o ponto total, porque aí vem o líder achando que contratou aquela loirona, e aí chega eu. Como é que esse cara vai se relacionar comigo? Como ele vai Como é que esse cara vai me dar oportunidade? Entende? Porque é disso que a gente está falando. A gente está falando de que a gente inventa vários subterfúgios para não fazer o que é certo. É porque tinha que ser às cegas. Tá, olha quem valia. Hoje a gente já tem uma consciência que já percebe que não vale. Porque mesmo sendo às cegas, eu vou entrar e não vou me manter. Que esse é o maior desafio das empresas. E aí, esses dias, uma menina negra que ascendeu na área dela, ela falou, Ana Célia, você realmente acredita que as empresas não encontram negros profissionais prontos? Eu falei, você realmente acredita que em 500 anos de exclusão a gente tem os profissionais prontos do jeito que eles querem, no modelo que eles querem? Exato, naquele quadradinho. Óbvio que não. O cara vai ter sempre um déficit. Não tem o que fazer. Pode ter. Assim, eu não quero dizer... Tem muitos profissionais negros, mas assim, espetaculares. Mas quando a gente olha, vamos pegar o tecido social perto do homem branco privilegiado, é outra... A gente está falando de dimensões completamente diferentes. E aí, eu volto na fala do Theo, que eu amei, ele falou assim, e ele falando com homem branco mesmo, ele falou assim, homem branco, ele basta nascer e tá lá. A coisa já está resolvida. Agora, por exemplo, a mulher branca tem que ser melhor que o homem branco para poder se provar naquilo. O homem negro tem que ser melhor que a mulher branca e o homem branco. E a mulher negra, é o que ele fala, tem que ser o suprassumo de tudo. Para as pessoas não olharem, mesmo sabendo que ela é boa, com aquele grau de desconfiança, entendeu? E isso cria nas pessoas, inclusive, aquela síndrome do impostor que a gente carrega. Eu, como mulher... Eu entendo o meu lugar de poder e privilégio por ser branca, mas por ser mulher, carreguei muito e carrego ainda a síndrome da impostora. Que a gente acha que a gente não está à altura daquelas coisas todas, entendeu? Que a gente não é merecedor. É demais. Eu sei que é isso. Que é demais, né? Cris, deu o nosso horário. Conversa tão boa, né? Que rápido, né? Foi rápido. Deixa aí, a gente tem 3 minutinhos, deixa aí suas redes. Se você puder deixar alguma palavra de incentivo, alguma coisa para mexer com o nosso cérebro. E muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu agradeço. A Ana é uma desses presentes que aparecem na nossa vida e agora ela faz parte lá do Conversas com Significados Forever, né, nessa história. A gente tem um grupo que ele é voluntário de pessoas do bem, que trazem conteúdos bons. Então, se vocês quiserem acompanhar no LinkedIn, chama Conversas com Significado, é bacana. Tem a página também aqui no Insta. Essa semana a gente está falando bastante sobre Setembro Amarelo, a questão da prevenção do suicídio. Eu estou aqui disponível na rede, gosto e sou uma pessoa que
gosto de comunicação, sou uma embaixadora dos temas da diversidade e da inclusão. A Ana, como sabe, a gente tem colocado aí, trazido essa discussão, porque a gente precisa avançar com esses temas urgentes. E eu fico muito feliz e agradecida por você, pelo convite. Então é isso. E trabalho na área de comunicação. E acabei de fazer um curso Master para startups. Olha aí. Maravilha. Vamos conversar mais sobre isso. Eu sou dessa área também. Bora. Dá para a gente começar aí um trabalho legal com startups, porque no ambiente de startup nós só temos 31% de mulheres. E a gente só tem dessas grandes startups, só uma mulher entre as fundadoras que é do Nubank. Então, quer dizer, milhares de startups nasceram, morreram e a gente está com esse número ainda muito ruim. Beleza. Prazer. Um prazer. Muito obrigada. Agradeço a nossa audiência. Vai ficar salva a nossa live e manteremos contatos. Vamos. Um beijo para você. Outro. Tchau, querida. Obrigada. Obrigada a todas e todos que estão com a gente. Obrigada.